O que o Estreito de Hormuz, a alta histórica do Bitcoin e um aumento bizarro no preço das camisinhas têm em comum? Nossa, essa é uma provocação excelente logo de cara. Porque a resposta é, basicamente, o estado atual da nossa economia global, agora em abril de 2026. Pois é, Tá parecendo um roteiro de cinema caótico, sabe? Onde absolutamente tudo tá conectado da maneira mais improvável e até frágil possível. é a tempestade perfeita, com certeza. E é exatamente por isso que a gente está aqui para mais um Caso Talks. Isso aí. É hora de preparar aquele café e mergulhar fundo para desvendar esse verdadeiro efeito dominó de hoje. Com certeza. E a nossa missão hoje é mapear como um impasse geopolítico lá no Oriente Médio consegue bagunçar a prateleira do supermercado aqui. Aham. E não só isso. Como isso muda a dança das cadeiras nas maiores empresas de tecnologia e até dita as novas regras de criptomoedas pelo mundo. É o tipo de quebra-cabeça que a gente adora montar. Sem dúvida alguma. Mas antes, é bom dar um aviso importante para quem está acompanhando a gente. Ah, bem lembrado. Pessoal, a gente vai falar aqui de movimentações de líderes políticos como o presidente Donald Trump e até decisões do governo da Rússia. Exato. E a gente faz isso de forma 100% imparcial. A gente não toma lado nenhum. Nunca. O nosso foco aqui é olhar pura e simplesmente pelo ângulo frio do mercado financeiro e os dados que estão nas nossas fontes. O mercado não tem ideologia, ele só calcula risco e oportunidade, né? Exatamente. A economia é um organismo vivo. Muda a diplomacia, o capital foge de um lado, vai para o outro. Simples assim. Então, vamos direto para o epicentro desse cálculo de risco, que é o choque energético. O presidente americano, Donald Trump, anunciou uma extensão do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. E num primeiro olhar, isso soa como um alívio gigante. Só que a realidade na mesa de negociações é bem diferente. As conversas de paz estão completamente paralisadas, o Irã bateu o pé. Eles se recusam a negociar enquanto aquele bloqueio naval americano continua ativo. E o resultado prático disso, o Estreito de Hormuz, continua praticamente fechado para o fluxo normal de navios. E olha, a mecânica do porquê isso é tão grave às vezes passa batido no noticiário do dia a dia. O pessoal não tem noção do tamanho desse canal. Pois é, o Estreito de Hormuz não é só uma rotinha qualquer. É o maior gargalo geográfico da energia mundial. É um canal marítimo muito estreito, com um pouco mais de 30 quilômetros na parte navegável. Passa muita coisa por ali, né? Muita coisa. Cerca de 1/5 de todo o petróleo consumido no planeta. Então, quando você fecha essa válvula, o coração da economia global sofre uma arritmia na mesma hora. E os preços do petróleo já começaram a oscilar de uma forma bem violenta. O barril tipo Brent, que é a referência global, bateu ali perto dos 97 a 100 dólares. Nossa, muito alto. Sim, e o WTI ficou flutuando entre 88 e 90 dólares. E aqui entra um conceito que eu acho fundamental a gente destrinchar para a nossa audiência. Qual? Fala-se muito no mercado sobre destruição de demanda. Os relatórios mostram números na casa de 4 a 5 milhões de barris por dia simplesmente desaparecendo. É um volume assustador. Mas como isso acontece na prática? Porque não é que as pessoas acordam e decidem andar menos de carro porque a gasolina subiu um pouco na bomba, certo? Longe disso. A destruição de demanda nesse nível é um processo industrial brutal, sabe? Como assim? Imagina uma fábrica gigante de fertilizantes na Europa, ou uma fundição de alumínio lá na Ásia. Essas indústrias já operam com margens de lucro super apertadas e elas precisam de muita energia. Entendi. Aí o petróleo bate 100 dólares e o frete triplica de preço. O custo para produzir 1 tonelada de alumínio fica mais alto do que o preço que o mercado aceita pagar por ela. Ou seja, a matemática não fecha mais. Exato. A fábrica não tem escolha. Ela simplesmente desliga os fornos. Paralisa tudo. Então, esses 5 milhões de barris por dia que somem representam cadeias produtivas inteiras sendo desligadas. Caramba, é um freio de mão puxado na marra, né? Com certeza. E tem um detalhe nas nossas fontes que ilustra super bem a gravidade disso. O comissário de energia da União Europeia soou um alarme muito específico sobre o risco de faltar combustível de aviação. Em questão de 5 ou 6 semanas, né? Isso. E o mais louco é que ele disse que esse risco existe mesmo se um acordo de paz fosse assinado hoje. E eu fiquei pensando, por que a aviação é a primeira a entrar em colapso? Olha, é uma questão pura de química e de logística de refinaria.
O querosene de aviação exige um tipo bem específico de destilação. E a Europa não dá conta de produzir. Não dá. Eles dependem dramaticamente de refinarias que ficam no Oriente Médio e na Índia. E com o fechamento do acesso ali pelo Mar Vermelho e por Hormuz, os navios não chegam. Ficam dando a volta, né? Isso, eles não conseguem chegar em tempo hábil. O estoque nos grandes aeroportos europeus é projetado para girar muito rápido. É aquele modelo just in time. Exatamente. Se o navio atrasa 10 dias porque teve que dar a volta na África, a bomba de combustível num aeroporto como Frankfurt ou Heathrow simplesmente seca. Nossa, e o que deixa toda essa situação ainda mais curiosa é a reação do mercado financeiro. Ah, o famoso VIX. Pois é. Logo depois do anúncio do cessar-fogo do Trump, o índice VIX, que é o termômetro do medo lá em Wall Street, ele despencou para casa dos 19,5. Houve um alívio gigante entre os traders. E eu olho para isso e chego a dar risada. Porque os mercados comemorando isso é como aplaudir porque o pneu do carro furou, mas pelo menos não choveu. Nossa, pior que é verdade. O carro continua completamente parado. A rota marítima continua fechada. É que essa sua analogia capta direitinho a miopia dos algoritmos de negociação hoje em dia. A visão de curtíssimo prazo. Eles não olham macro. Não olham. Os robôs de Wall Street são programados para precificar cenários binários. Eles calculam tipo, tem risco de escalada nuclear hoje? Não. Então compre. Eles só comemoram a ausência de um desastre militar. Isso, e aí jogam o VIX para baixo. Só que o algoritmo não tá nem aí, naquele milissegundo, para a escassez de querosene na Europa daqui a um mês. Ou para o aumento silencioso do custo do frete, né? Exato. Essa inflação de logística é tipo uma infiltração na parede da sua casa. Você não vê no primeiro dia, mas quando finalmente percebe, a estrutura já está toda comprometida. E a parede que já está mostrando sinais bem severos de infiltração é a prateleira do supermercado. É onde dói no bolso. Porque esse petróleo a $100 vai bater direto no orçamento das famílias. A gente viu os dados do Reino Unido que acabaram de sair e a inflação por lá subiu para 3,3%. É um salto considerável. O diesel, que move praticamente toda a logística terrestre de caminhões, subiu quase 18 centavos de libra por litro. E as passagens aéreas também, né? Saltaram 10%. É o maior solavanco desde 2016. E a inflação dos alimentos bateu 3,7%. A carne bovina, por exemplo, subiu absurdos 19%. Caramba, 19% na carne. Mas olha, tem um microcosmo dessa crise global de fretes nas nossas notas de hoje que ilustra isso de uma forma tão inusitada que chega a ser irônica. Ah, eu já sei do que você está falando. O alerta da Carismack. Esse mesmo. Pessoal, preparem-se para a inflação romântica. Deixa eu desenhar esse cenário para quem está ouvindo, porque é o exemplo perfeito de como o mundo moderno é bizarramente conectado. É fascinante. A Carex é uma empresa sediada na Malásia. E eles são pura e simplesmente a maior produtora de camisinhas do planeta. Eles fabricam 5 bilhões de preservativos por ano. É uma escala absurda. E eles acabaram de avisar que os preços na ponta podem encarecer em até 30%. E o mais louco é que o motivo não tem nada a ver com as pessoas comprando mais ou aumento de demanda. Não, tem a ver com os navios. Exato. O caos logístico atrasou fretes e de repente começou a faltar o silicone bruto e até o papelão das embalagens lá na fábrica. E a mecânica desse atraso explica perfeitamente a fragilidade da nossa globalização de hoje. Como assim? Porque não é que os navios estão apenas andando mais devagar, sabe? Quando o Estreito de Hormuz e as rotas pelo Mar Vermelho ficam inviabilizadas por causa de tensão militar, os navios são obrigados a desviar lá pelo Cabo da Boa Esperança. Contornando toda a ponta sul da África. É um desvio monumental. Gigante. Isso adiciona de 10 a 14 dias de viagem para ir e mais 10 a 14 dias para voltar. E o que acontece com a logística quando a viagem demora semanas a mais? Faltam caixas, os contêineres vazios, aquelas caixas de aço famosas, ficam todos presos no mar. E aí cria uma escassez global de contêineres disponíveis. Olha o efeito dominó, hein? Exatamente. Aí a Carex, lá na Malásia, liga para o fornecedor de silicone e ouve tipo, olha, eu tenho produto aqui, mas não tenho container para colocar dentro. E o próximo navio vai demorar um mês para chegar. Que loucura. A produção engargala totalmente. Engargala, o preço da embalagem dispara porque tá todo mundo disputando a tapa os poucos navios e no fim das contas o custo da intimidade do outro lado do mundo sobe 30%.
É um fracasso total daquele sistema de just-in-time que a gente falou. O mundo passou décadas otimizando tudo para não ter estoque, contando que o navio sempre chegaria na terça-feira de manhã. Pois é. Quando a geopolítica entra no jogo, o modelo entra em pane. E se uma fábrica de preservativos sofre com falta de papelão, isso faz a gente questionar como as grandes corporações, aquelas empresas de $1 trilhão, estão lidando com esse nível de estresse físico, né? E o quadro corporativo está mostrando uma ansiedade bem seletiva. Algumas gigantes operam um universo paralelo, parece que a crise não chega lá. Verdade, os mercados estão bem mistos. A United Health, por exemplo, eles ignoraram todo esse caos e esmagaram as previsões de mercado. Subiram 9%, né? Sim, num único dia, com lucros de mais de $7 por ação. Para eles, frete marítimo é um detalhe distante. E tem o caso lá em Hong Kong também. Ah, a Victory Giant. Isso. Ela é uma fornecedora direta de placas para a NVIDIA e a estreia deles na bolsa teve um salto de 50%. Isso prova que o apetite por inteligência artificial continua insaciável. O mercado ignora se os chips vão chegar de navio ou a pé. Aí aparece que flutua acima de tudo. Imune à gravidade. E a Tesla está para divulgar os números deles também, com opções prevendo um movimento de 5% nas ações. O que é até modesto, já que o histórico da Tesla é de dar saltos de 8% nesses anúncios. Verdade. Mas aí no meio dessas gigantes que ignoram a crise, a gente tem o caso da Apple. As ações caíram 2,5% e o gatilho foi só o anúncio de sucessão. A confirmação de que o John Ternus vai ser o sucessor oficial do Tim Cook no cargo de CEO. Eu tenho que confessar que eu fiquei meio cético com isso. Por que você diz isso? É super contraintuitivo. A saída do Tim Cook algum dia já era o evento mais telegrafado da história de Wall Street. E o John Ternus, não é nenhum aventureiro trazido de fora. Ele comanda a engenharia de hardware da casa há anos. Sim, ele é cria da Apple. Então me explica, por que uma transição tão segura, previsível e interna faz uma empresa do tamanho da Apple perder bilhões de dólares em valor de mercado num estalar de dedos? Para entender isso, a gente precisa parar de olhar só para a Apple e olhar com o ecossistema financeiro inteiro, que está parecendo uma mola esticada até o limite. Muito tenso, né? Exato. Em um cenário calmo, de juros baixos, paz no Oriente Médio, essa transição seria aplaudida de pé e as ações subiriam. Mas o mercado hoje não tem nada de calmo. A gente tem inflação voltando e petróleo caro. E o cenário de juros nos Estados Unidos virou uma neblina total. Especialmente com a atenção das audiências do Kevin Warsh. O Kevin Warsh que está se preparando para assumir o Fed, o Banco Central Americano. E ele já deixou bem claro que não prometeu nenhum corte de juros para o Trump. Ou seja, o dinheiro fácil não está garantido para ninguém. De jeito nenhum. Então, nesse ambiente de estresse máximo, a Apple funciona como um porto seguro. Ela é a âncora de milhares de fundos de aposentadoria. É aquele ativo de segurança, né? Aí quando a macroeconomia tá um caos, qualquer alteração na estrutura do porto seguro, mesmo sendo uma alteração boa e planejada como a do John Ternus, aciona os alarmes dos algoritmos. Eles cruzam os dados. Cruzam mudança de CEO com incerteza do Kevin Warsh, e crise em Hormuz, a instrução automática do robô venda um pouco e diminua a exposição. Não é pessoal contra o Ternus. Não, é só o mercado precificando que, no meio de um furacão, qualquer troca de comando no navio, por mais suave que seja, tem um risco matemático atrelado. O mercado financeiro tradicional realmente detesta surpresas. Detesta. Tolerância zero. E isso nos entrega o gancho perfeito para falar do contraste mais fascinante de hoje. A fuga para o digital. Exatamente. O mercado de produtos físicos, que precisa de navio, de diesel, de logística terrestre, está sofrendo com bloqueios e fronteiras. Mas o mercado puramente digital está simplesmente voando. Voando é pouco. O Bitcoin rasgou a barreira dos $78 mil. E os analistas das nossas fontes já preveem que pode bater a média móvel de 200 dias, ali perto dos $86 mil. E a psicologia do mercado mudou rápido, né? Aquele índice de medo e ganância saiu do medo extremo, no nível 8, e já pulou para 33. O capital está respirando. E dá para ver bem de onde vem a força dessa alta. Teve um fluxo forte de entrada nos ETFs. A gente está falando de $1,8 bilhão. Dinheiro institucional puro. Além disso, o mercado teve grandes liquidações de posições vendidas.
os famosos short squeezes. E para fechar o pacote, esse mês ainda tem o desbloqueio de mais de 540 milhões de dólares em tokens menores como os da rede SuiSui, da ZRO e da Hype. Olha, só pra gente não deixar a audiência confusa com a sopa de letrinhas técnicas, vale a pena detalhar rapidinho o que é esse short squeeze? Por favor, porque muita gente escuta isso, sabe que o preço sobe, mas não faz ideia do motivo mecânico disso acontecer. Então, imagina um fundo de investimento gigante. Eles olham para o Bitcoin e acham que o preço vai cair, certo? Certo? Aí eles operam vendidos, que a gente chama de down short. Eles pegam bitcoins emprestados e vendem a mercado por, digamos, 70 mil dólares. A esperança deles é recomprar daqui um mês por 60 mil, devolver para o dono e lucrar a diferença. Entendi. Só que aí entram bilhões pelos ETFs e o preço não cai. Ele dispara. Exatamente. O preço começa a subir vertiginosamente. A aposta deles vira um pesadelo. E o sistema financeiro exige garantias. A conta chega. Chega rápido. Quando o Bitcoin passa dos 75 mil, a corretora bate na porta do fundo e fala: ou você deposita mais dinheiro para cobrir seu rombo, ou eu liquido sua operação agora. E como quase ninguém tem caixa infinito, A corretora executa a ordem na marra, ela vai lá e compra o Bitcoin a preço de mercado para fechar a aposta daquele fundo, e essa enxurrada de compras forçadas joga o preço ainda mais para cima. e liquidando o próximo fundo da fila, que é forçado a comprar também. É um efeito dominó de alta. Isso é o short squeeze. Fantástico, super claro. Mas confesso que, para mim, o que realmente mudou o patamar da conversa sobre cripto não é só o preço batendo máxima histórica. É a nova geopolítica cripto. Deixou de ser a rebeldia dos nerds de garagem, né? Totalmente. Virou questão de Estado. Virou rota de fuga oficial de governos inteiros. Dá uma olhada no que a Rússia acabou de aprovar. O movimento deles é um marco. O parlamento russo passou em primeira votação uma lei muito estratégica. Ela tem duas caras. A primeira cara é para o mercado interno, né? Isso. Para dentro da Rússia, o uso de criptomoedas para pagamentos no dia a dia é estritamente proibido. Eles querem proteger a política monetária deles e o uso do rublo. Certo. Mas aí tem a segunda cara na fronteira para fora. Exatamente. A lei permite o uso de criptoativos para o comércio exterior. E isso é uma jogada genial de evasão de sanções. Para driblar os americanos. Claro. Se o importador russo quer comprar maquinário de um país na Ásia, ele não precisa tentar mandar dólares pelo sistema bancário SWIFT que está todo bloqueado pelas sanções. Ele liquida tudo usando o stablecoin? Stablecoin, Exato. ou Bitcoin, por uma rede descentralizada que nenhuma marinha ou governo do mundo consegue bloquear fisicamente. As criptos viraram o canal para contornar o domínio financeiro ocidental. Isso é gigantesco. A ironia salta aos olhos. O Estreito de Hormuz bloqueia navios, mas a Rússia constrói uma rota comercial invisível. Isso de 12 bancos já desenhando para lançar uma stablecoin lastreada no euro. Os Estados Unidos estão travados. Completamente. A nova legislação americana, o Clarity Act, sofreu mais um adiamento agora. O senador Tom Tillis jogou a votação lá para maio. E o motivo desse adiamento reflete bem a dificuldade de governos tradicionais lidarem com tecnologia nova. O impasse é puramente burocrático, sobre como taxar o staking de stablecoins. Deixa eu me colocar no lugar do ouvinte. Staking é um daqueles jargões chatos. Qual é a dificuldade real da Receita Americana em taxar isso? Pensa assim, staking é quando você concorda em trancar suas moedas temporariamente num cofre digital dentro da própria rede para ajudar a validar as transações de todo mundo. Como se fosse dar uma garantia para a rede funcionar. Isso. E em troca dessa sua ajuda, o sistema te recompensa criando pequenas frações de novas moedas e te pagando. O pesadelo do governo é definir o que diabos é essa recompensa na hora de cobrar imposto. Ah, porque não tem uma caixinha pronta para isso. Não tem. É juro como numa conta poupança, é um dividendo de uma ação, ou é tipo uma plantação de milho, uma propriedade recém-colhida. Dependendo do que for, a lei muda. E o senador Tom Tillis, e os comitês não conseguem chegar num consenso. E aí travam a lei inteira. Enquanto os Estados Unidos debatem filosofia tributária, o mundo real flui. A gente viu até o cancelamento da visita diplomática do vice-presidente americano J.D. Vance,
ao Paquistão. Aham, as conversas lá em Islamabad ficaram paralisadas. Mais um bloqueio físico e quando a via física trava, o dinheiro simplesmente escorre pelo digital. E isso nos traz para o final do nosso mergulho profundo de hoje. Foi uma jornada e tanto. Recapitulando rapidamente para o nosso ouvinte, a gente começou vendo como o bloqueio lá em Hormuz afeta o combustível da Europa. Esse caos logístico gera inflação nos alimentos, atinge a carne bovina e encarece absurdamente até os preservativos da Carex na Malásia. O que deixa os mercados muito sensíveis. Demais. Wall Street se assusta até com uma sucessão de CEO previsível na Apple. E todo esse medo e esse capital fugindo do risco físico acaba empurrando o dinheiro pesado para o Bitcoin e para a adoção governamental de criptomoedas, como a Rússia está fazendo. O capital flui para o caminho de menor resistência. Sempre, e isso me deixa com uma reflexão provocativa para a galera que está nos escutando. A gente cresceu aprendendo que a geografia é o destino do mundo. Quem domina os mares e os portos, domina a economia. A base de toda guerra comercial, né? Pois é. Mas se um gargalo em um único estreito tem o poder de encarecer a nossa vida diária e, ao mesmo tempo, acelerar a adoção de moedas invisíveis por governos inteiros, será que a verdadeira guerra comercial do futuro vai ser para ver quem consegue se desconectar da geografia terrestre primeiro? Nossa, essa é forte. A batalha para ver quem controla as redes invisíveis. É uma provocação que redefine totalmente a ideia de soberania. Sensacional, né? Mas a gente fica por aqui. Encerramos o nosso Caso Talks de hoje. Foi uma análise intensa das engrenagens do mundo. Foi excelente. A cada dia fica mais claro como tudo está interligado de um jeito bizarro. Sem dúvida. Pessoal, para quem nos acompanha e curte desmontar essas notícias complexas, não esqueçam de voltar amanhã para tomar mais um café com a gente. Estaremos de olho nas próximas movimentações. E olha, por favor, não deixem de curtir e compartilhar esse conteúdo com quem gosta de economia e de entender o mundo. E para a gente saber quem aguentou até o final e entendeu toda aquela loucura logística da Carex... Tem desafio, é? Tem. Vão lá nos comentários agora e digitem a frase inflação romântica, só para a gente ter certeza que vocês pegaram a piada. Um grande abraço, pessoal, e até amanhã. Um abraço, gente, e continuem questionando as regras do jogo. Até a próxima!